eu escrevi nada? Finalmente saiu o anime de Scott Pilgrim e eu tinha prometido fazer vídeo quando ele saísse, só que aí eu tinha desistido. Eu falei, como é que eu vou falar disso? O anime vai ter uma história provavelmente diferente de tudo, eu não tenho como falar só sobre as HQs, porque aí talvez ficasse meio estranho. Só que aí eu comecei a assistir, eu dei play no primeiro episódio e a partir do segundo episódio eu já tava com um bloco de notas aberto, digitando o roteiro desse vídeo aqui, enquanto eu assistia episódio por episódio. Eu tô literalmente gravando isso aqui logo depois de ter terminado de assistir o último episódio, de ter acabado de terminar o roteiro. Então, se ficar uma bagunça, é porque eu fiquei escrevendo isso, tipo, muito no improviso e direto na hora, sem pensar em nada. E se ficar muito bom, é porque eu só mandei muito bem mesmo. Então, óbvio, eu acho que eu não preciso falar isso pra ninguém. Aqui vai ter spoilers do anime de Scott Pilgrim e das HQs, e do filme, e de tudo, mais ou menos. E ao mesmo tempo de nada. Lê a HQ, assiste o filme, assiste o anime, é tudo muito bom. Pra quem não conhece, né, Scott Pilgrim é a história de um cara chamado Scott Pilgrim. E ele conhece a garota dos sonhos dele, que é a Ramona Flowers. Aquela garota que toda mina de cabelo colorido é comparada. E pra ele poder namorar ela, ele precisa derrotar a liga dos 7 ex-namorados malvados que ela tem. A partir daí, é a história padrão da HQ, que é muito foda, o filme, que é muito maneiro, e agora o anime. Também teve um jogo que é muito legal. O jogo é bacana também. E nenhuma dessas versões é igual. O filme é uma adaptação da HQ, mas depois ele segue um rumo diferente. O jogo é meio que um misto da HQ e do filme, e também começa a ter mais diferenças. E aí, logo quando eles anunciaram o anime, o criador, né, de Scott Pilgrim já falou que o anime também ia ser assim. Também ia ter, tipo, uma história completamente diferente. Ia ser, mais uma vez, uma nova versão da mesma história. Ele já tinha falado que ele queria focar mais na Ramona e nos ex-namorados malvados, que nas outras versões, eles ainda são muito bons, mas eles não tiveram tanto desenvolvimento assim. A Ramona, que é literalmente a segunda personagem mais importante da HQ inteira, só começa a ter desenvolvimento lá nos últimos 2 volumes. Enquanto no filme ela tem 0 desenvolvimento, igual 99% dos personagens tem 0 desenvolvimento, mas o filme continua sendo muito legal. O filme ainda é muito bom mesmo assim, mas tipo, se você lê o HQ e você vê o filme, você fica tipo, pô, podia ter sido tão melhor, mas acontece, continua sendo muito legal. Mas agora vamos falar do anime, não da minha obsessão sobre todas as outras formas de mídia que tem do Scott Pilgrim por aí, pelo menos não agora. O primeiro episódio, na verdade, vai contra tudo isso que eu falei, porque, igual o filme, o primeiro volume da HQ é basicamente adaptado quase que perfeitamente, então nesse começo você fica achando que eles estão adaptando mesmo a HQ ou o filme. Só que aí tudo isso muda quando você vai chegando mais perto do fim do volume, quando o Scott vai finalmente batalhar contra o Matthew Patel, que é o primeiro ex-namorado do mal. É aí que as coisas começam a mudar. Primeiro, a luta continua seguindo o filme, e igual você já viu o episódio inteiro seguindo o filme, você tá pronto de saber que o Scott vai ganhar, né? Ele é o protagonista. Se você já viu o filme e leu as HQ, você sabe que ele ganha, porque ele também é o protagonista lá, e ele ganha de qualquer forma. Mas aí ele morre com um soco só. E é assim que termina o primeiro episódio, se eu não me engano, acho que foi assim. Como eu falei, essa parte do roteiro eu tinha escrito quando eu tinha acabado de terminar de ver o segundo episódio, então o primeiro e o segundo episódio estavam meio misturados na minha cabeça, mas eu tenho quase certeza de que é assim que acaba. E a gente vê que quando o Scott morre, ele vira um monte de moedinha, porque no universo de Scott Pilgrim ali, né, nas lutas que o Scott tá participando e participa, quando uma pessoa morre, ela vira moedas igual um jogo de videogame, e é aí que quem já viu ou leu Scott Pilgrim acaba se ligando de um pequeno detalhe. Existe já uma informação que a maioria das pessoas que leu conhece, que ninguém morre de verdade em Scott Pilgrim. Quando as pessoas perdem a luta e morrem e viram moedinhas, na verdade elas só são teletransportadas para casa e elas aprendem a lição delas. Então, nesse momento, eu já pensei, é impossível o Scott ter morrido. Então, já temos aqui o começo das mudanças, né? O Matthew Patel ganhou a luta contra o Scott, e a gente vê vários personagens em luto num funeral pro Scott logo em seguida. E fica meio claro que a maioria deles não liga pra o que tá rolando ali, principalmente depois que a Envy Adams chega. A Envy Adams é uma ex-namorada do Scott que depois virou uma super mega celebridade. E aí a gente vê que a maioria das pessoas que estavam ali no funeral não tava lá pelo Scott, e sim pela chance de que a Envy talvez aparecesse lá. Ela só aparece, canta uma música e vai embora, e aí todo mundo que tava no funeral lá só pra ver ela também acaba indo embora. Então a gente acaba tendo mais foco ali nos ex-namorados mesmo, onde a gente vê o Gideon, que é na verdade o vilão principal, líder e fundador da Liga dos Ex-Namorados Malvados. Mas agora que o Matthew venceu o Scott,
ele acha que tem alguma coisa errada aí, né? Ele não tá sendo recompensado pelos serviços dele. Ele fala, porra, eu ganhei do Scott Pilgrim e a Ramona não quer me namorar. Ele acha que a Liga dos Ex-Namorados tá meio largada e ele precisa mudar isso. Então ele decide desafiar o Gideon por uma batalha. Uma batalha valendo tudo que eles têm. A empresa do Gideon, todo o dinheiro dele, ser o líder da Liga dos Ex, até as cuecas. E aí, de novo, a gente tem mais uma mudança. O Matthew vence mais uma vez. Agora ele vira o novo líder e ele toma todo o resto das coisas que o Gideon tem, né? Que nem eu falei, dinheiro, empresa e cuecas. E nesse momento a gente tem a revelação bombástica de que o Scott tá vivo e que a Ramona tem que encontrar ele de alguma forma. E aí a gente tem um pequeno exemplo de como é quando eu faço os meus roteiros. Quer dizer, a gente vê o Young Neil, né? Um dos amigos do Scott. Mas isso acaba não sendo tão relevante, ou pelo menos não pra esse episódio ainda. A Ramona vai atrás de gravações da luta do Scott com o Matthew Patel e ela vê que um portal abre no chão e o Scott foi sequestrado, ele nunca morreu de verdade na batalha. Nessa hora ela vai atrás da Julie, que é uma amiga dela ali, pra ela conseguir mais informações, e aí a gente tem basicamente uma mini introdução de vários personagens que a gente já tinha visto até aquele momento. Então esse episódio é mais focado na Kim, que é uma das amigas do Scott, né, que a Ramona vai atrás. Já que para ela saber onde o Scott tá, ela precisa de mais pistas perguntando para quem conhece o Scott e talvez pode ter sequestrado ele. E aí, esse episódio a gente já começa a ver um pouco mais de mudança, porque quando a Kim conta o passado com o Scott dela, ela conta que ele salvou ela de uma escola rival que tinha sequestrado ela e tudo mais. Uma vez eu fui sequestrada por uma escola rival e o Scott teve que lutar contra um exército de adolescentes babacas e o líder dele, Simon Lee, só pra me salvar. Na HQ, isso é tudo imaginação do Scott, o Scott conta essa história, mas não bate com o que aconteceu na realidade, mas aqui no anime a Kim confirma, como se isso realmente tivesse acontecido. Essa parte eu não fui super mega fã, porque eu gostava do desenvolvimento que o Scott tem, percebendo que ele tem um monte de história inventada na cabeça pra ele parecer menos babaca. Não que com a história que ele salvou a Kim ele continue sendo menos babaca, porque ele é babaca na hora que eles terminam, porque a Kim namorou já o Scott. Mas era ainda mais na cara quando ele só tinha inventado essa outra história de ter salvo ela. Mas tá tudo bem, porque isso não estraga nada na história, nem nada assim. Mas é aí que aparece a Roxy, que é a quarta ex-namorada da Ramona. Ela veio ali pra tentar resolver as coisas com a Ramona, pra ela poder namorar a Ramona. Tá? A maioria dos ex tá tipo, haha, e aí rola de novo? A Ramona obviamente disse que não, e a Kim até questiona por que eles estão começando na Roxy, que é a quarta ex-namorada, sendo que foi tipo o Matthew Patel que é o primeiro, e aí pulou pro quarto, sem sentido. Roxy Richards, a quarta ex-namorada do mal da Ramona. Eita! A quarta? E o segundo e o terceiro? 4 é só um número, queridinha. Fora que a liga tá acabando. E o anime parece ser, de novo, né, que eu falei, bem mais focado em aprofundar tanto a Ramona quanto os próprios ex, até porque o desenvolvimento dos dois anda junto, né, não dá pra você desenvolver mais os ex sem desenvolver mais a Ramona, já que ela que destruiu a vida deles. Tudo isso enquanto a Ramona precisa enfrentar o passado que ela sempre fica fugindo, né? Então, e finalmente chegou a hora de você sofrer as consequências das suas ações, Ramona. Deixe de ser uma pessoa ruim também. E aí é isso, elas meio que conversam, também batalham, elas brigam e conversam, elas amadurecem, a Ramona pede desculpas, ela se torna uma pessoa mais madura e aí volta, assim, amizade legal, um suspeito a menos, no caso de quem sequestrou o Scott Pilgrim. E enquanto tudo isso acontece, a gente vê o Gideon, que Julie, eu perdi tudo. é revelado um passado dele que a gente nunca tinha visto em canto nenhum, porque ele não teve quase tempo nenhum de ser desenvolvido nas HQ e no filme, já que ele é o vilão final nos últimos 10 minutos. Mas a gente descobre que, na verdade, ele é ali de Toronto, igual todo mundo, menos a Ramona, que é dos Estados Unidos. Mas o nome dele, na verdade, é Gordon Goose. Ele é o Gordon Ganso, o nome dele. E ele era só um nerd bizarro e ele pede pra morar de aluguel ali na casa da Julie porque ele não tem dinheiro pra mais nada, né? Perdeu tudo. Enquanto a Ramona vai atrás do Lucas Lee, que é o superastro de Hollywood e o segundo ex-namorado malvado dela. Ele veio pra Toronto porque ele vai fazer um filme. Que filme será que ele vai fazer? Isso mesmo, o filme que o Young Neil tava escrevendo, o roteiro lá que ele tava fazendo era um roteiro de um filme. E que filme é esse, você deve estar se perguntando? É o filme de Scott Pilgrim. Eles estão fazendo um filme que conta a história do filme mesmo da vida real de Scott Pilgrim, que também é meio que a história normal da HQ que deveria acontecer se o Scott não tivesse sido sequestrado. E o Lucas Lee vai estar interpretando o papel principal de Scott Pilgrim. Então a gente tem o Scott, que é tipo cara normal, e tem o Lucas Lee, que é literalmente um muro. E o próprio anime zoa bastante o filme, o que é muito engraçado, já que o diretor do filme tá participando da produção do anime também.
Então era, tipo, literalmente o criador de Scott Pilgrim e o diretor do filme de Scott Pilgrim trabalhando juntos pra zoar o filme de Scott Pilgrim, que eles também trabalharam juntos. E isso também é porque tem muita gente na comunidade de fãs de Scott Pilgrim que não gosta muito do filme porque não foi uma adaptação 100% fiel à HQ. De qualquer forma, esse episódio segue meio que a mesma estrutura, né? A maioria dos episódios segue essa, de a Ramona tá lá, ela tenta entrar em contato com os ex ali, bate um papo com eles, meio que se resolve, rola um desenvolvimentozinho a mais ali, os ex ficam mais suave com ela. E aí eles lutam, no caso desse episódio que o Lucas Lee luta contra paparazzis ninja, e graças a isso o Lucas Lee acaba perdendo o papel dele como estrela do filme e papel como ator em geral, ele literalmente também perde tudo. Mas aí o terceiro ex, o Todd, chega e simplesmente pega o papel, né? O cara perdeu o papel, entra outro cara e consegue o papel no lugar. Então a Ramona, que tava pronta pra ir embora do set de gravação ali, decide ter que voltar. E aí nesse episódio, a Ramona basicamente tem que começar a trabalhar como dublê da Ramona no filme. Porque quem tá interpretando a Ramona no filme Scott Pilgrim é a Amy Adams. Oi, eu sou Ramona Flowers. Disseram que era pra eu falar com vocês. É o meu primeiro dia. Você é a dublê da Ramona Flowers. E o seu nome também é Ramona Flowers? Uhum. E o Wallace aparece lá também. Eu acho que eu não introduzi o Wallace ainda. Ele é o amigo gay do Scott Pilgrim, que é um cara muito legal. Ele aparece no filme, critica o cara que tá interpretando ele, rouba o lugar do cara que tá interpretando ele, então o Wallace tá interpretando o Wallace. E aí, basicamente, né, o Todd, ele é vegano e ele tem superpoderes, porque veganos são assim. E esse episódio inteiro é meio que uma zoeira, porque é quase, tipo, um documentário sobre a gravação do filme, enquanto eles zoam o filme de Scott Pilgrim. Enquanto tudo isso vai rolando, o Todd, que namora a Amy Adams, meio que namora, eles dão uns pega, mas ele se apaixona pelo Wallace. E aí, nesse episódio, o Wallace se dá bem, tipo, muito bem, ele, tipo, dá uns pegas, vários. Tipo, muito mesmo. Tipo, muito. Ele dá vários pegas no Todd. Tipo, demais. Já vou ver gente chorando, vai vir gente falando, ai, a lacração chegou em Scott Pilgrim, ai. Mas aí chega uma hora que eles vão, né, quando a Ivy descobre isso, ela vai querer matar o Wallace, e o Todd tenta aí impedir, tipo, não ataque o meu amor. Só que o Wallace, como é um cara foda, ele só vira e fala, Todd, meu amigão, foi mal, você é só um peguete, não é nada sério, é só um rolo, então dá o fora daqui, sei lá. O que faz com que o Todd fique em ultra depressão, porque ele tinha finalmente se apaixonado verdadeiramente por alguém e tomou um fora, então ele fica tão em depressão que ele deixa de ser vegano e, consequentemente, perde os poderes. Esse episódio eu acho ele bem engraçado, porque, de novo, né, ele é tipo um documentário quebrando a quarta parede, tipo, 15 vezes diferentes. E eles tentam resolver as coisas com o Todd, mas ele continua meio triste, eles só, tipo, eliminam a opção, porque o portal que sequestrou o Scott é igual aos portais veganos que o Todd consegue abrir. Mas a Ivy já limpa a barra deles, falando que aquele portal é 1000 vezes melhor do que os portal que o Todd consegue fazer, porque ele só faz portal merda, aparentemente. Então o Matthew Patel chega lá, agora de helicóptero, porque agora ele é CEO das empresas bizarras. Senhor Patel, seja bem-vindo ao nosso lindo Canadá. É, tem razão, é lindo mesmo. Todo mundo aqui trabalha pra mim, né? Sim, senhor. Ótimo. Tá todo mundo demitido. E aí a Ramona já fala assim, cadê o Scott? Ele falou, eu matei. E ela diz, não, você não matou. Ele fala, ih, caralho, minha confiança inteira vem de eu ter matado ele, se eu não matei ele, fudeu, não conta isso pra ninguém, por favor. E ela fala, tá bom, vou dar no pé, se não foi você, suave. Ele também fala pra Ramona que o Gideon, na verdade, se chama Gordon e ele tá na casa da Julie, então a Ramona vai atrás dele, já que ele é praticamente o último suspeito, quase. E é aí que a gente chega no episódio 6, que é o episódio que eu tinha visto muita gente falando que era muito esquisito, bizarro e bom ao mesmo tempo. E de todas as coisas que eu podia esperar, eu com certeza não esperava que o episódio ia começar com uma colagem de episódios de amizade nerd. Basicamente, o Lucas Lee foi lá trocar um papo com o Gideon e eles viraram amigos nerds. Quer dizer, Gideon não, o Gordon, o Goose. A Ramona vai lá, troca um papo com a Julie, e aí a Ramona fala sobre como o Gideon era abusivo, psicopata, insano, bizarro, que era o que a gente esperava dele, enquanto a Julie fala que o Gordon é um cara muito gente boa, e que ela odeia isso porque caras maus dão tesão nela. E todos os episódios até agora começavam com uma montagem pequenininha da Ramona pintando o cabelo, pra ela tá com um cabelo de cor diferente em todo episódio. E nesse episódio eu achei que não ia ter.
porque ele já teve a colagem de amigos nerds, né, a montagem dos amigos nerds. Mas aí eu fiquei muito feliz, já que depois da abertura do anime, voltou de novo num flashback e bum, tá ali a Ramona pintando o cabelo de novo. Perfeito. Não pode faltar em nenhum episódio. Então a Ramona tira eles da lista de suspeitos, né? Porque ela tinha botado a Julie junto do Gideon, já que eles estavam meio que namorando. Mas agora que ela tirou os dois da lista, só tinha sobrado os dois últimos suspeitos. Os gêmeos Kita e Yanagi. Porque a Ramona namorou gêmeos ao mesmo tempo, e é isso. Mas quando ela tem essa descoberta, os amigos do Scott, seguindo uma outra plotline ele que era com o Young Neil, porque na verdade nunca foi ele que escreveu o roteiro do filme, foi outra pessoa. E as informações que eles trazem é só sobre ter uma possível terceira pessoa envolvida além dos gêmeos, que escreveu o tal do roteiro do filme e entregou pro Young Neil usar como filme dele. Mas quando eles decidem ir atrás dos gêmeos, alguém toca a campainha e é o próprio Scott. Ele diz que eram os gêmeos. Realmente foi um portal bizarro vegano, que foi feito porque o robô que os gêmeos Kita e Yanagi construíram era um robô vegano, que como ele é um robô e não pode comer comida, ele é um vegano melhor do que qualquer outro vegano jamais poderia ser. E se você tá confuso com essa plot estranha do robô vegano, é Scott Pilgrim, é assim mesmo, não tem nada pra estranhar não. Só aceita e só vai. Mas aí o Scott conta o que aconteceu no ponto de vista dele, basicamente. A terceira pessoa que trabalhou junto com gêmeos para sequestrar o Scott e tirar ele da jogada foi o Scott do futuro. Então ele conta que ele foi levado lá para um futuro onde ele conheceu a versão dele com 37 anos de idade, onde ele mostra o filme com o jogo, basicamente, né, com HQ, mas com um final meio zoado, tipo, basicamente esse Scott do futuro, que é só chamado de Scott mais velho, igual todos os personagens do futuro estão sendo chamados só tipo, pelo nome deles e mais velho do lado, ou só velho. Mas então o Scott mais velho basicamente conta que a história, a timeline original, é a que ele derrota todos os ex, fica com a Ramona, eles se casam no futuro, só que aí eles se divorciam. Isso depois de 12 anos vivendo muito felizes. Mas de qualquer forma, por causa desse divórcio horrível, o Scott decidiu fazer uma máquina do tempo pra voltar lá e impedir que o Scott começasse a namorar a Ramona de vez. O Scott fica confuso porque ele ainda quer namorar a Ramona, então meio que tanto faz o que ele do futuro tá falando. Então ele pede ajuda pro Wallace velho pra eles irem na casa da Ramona velha pra ele tentar perguntar o que aconteceu, o que fez eles se divorciarem e tal. Se encontrando com a Ramona velha, eles descobrem, né, que ela ainda ama o Scott e ela também fez uma máquina do tempo. E quem escreveu o roteiro do filme foi ela. Porque mesmo que o Scott do futuro mais velho fizesse mudanças pra impedir que eles namorassem, quando o Scott visse o filme contando a timeline original, ele ia querer namorar a Ramona mesmo assim, e eles iam, tipo, desfazer as mudanças. Só que isso meio que não foi necessário, porque o Scott fala que ele ainda quer namorar a Ramona, então a Ramona mais velha só fala, então bora voltar pro presente. E aí volta ao momento que a gente tava, que ele voltou pro presente e tá contando isso pra todo mundo. A Ramona do futuro, a Ramona mais velha e a Ramona normal conversam e elas tipo, nossa que legal, elas tiram umas fotos juntas bem bonitinhas e aí tá tudo certo, eles vão voltar a namorar e beijinhos, beijinhos. Mas é aí que tá tudo dando errado. Tem um campo de força que impede o Scott de beijar a Ramona, então eles não podem ficar juntos. E é aí que o Scott chega à conclusão, junto com a Ramona e o resto do pessoal, de que ele ainda tem que derrotar os 7 ex-namorados malvados pra poder ficar com a Ramona. Talvez seja isso. Só que agora todos os ex são praticamente do bem. Até os gêmeos Kita e Yanagi não querem mais briga com o Scott porque eles já vão virar amigos no futuro. O Scott do futuro só conseguiu viajar no tempo com a ajuda dos gêmeos. Então eles viraram todos brothers. Mesmo assim, o Scott tenta puxar briga com todos os ex-namorados e todos eles negam a briga. Então, enquanto eles estão vendo um musical que o Matthew Patel tá fazendo, porque depois dele ter cancelado o filme, falaram, e se a gente fizer o filme virar um musical? E aí você pode ser o Scott Pilgrim. E ele falou, nossa, que genial, vamos fazer isso. Então tá todo mundo indo ver o musical porque ele convidou todo mundo. Se um cara rico te convida pra um musical ou pra qualquer outra coisa, você obviamente aparece, porque você não é burro nem nada. E aí nesse momento eu comecei a chorar, porque já era o último episódio do anime. Eu passei anos esperando mais coisas de Scott Pilgrim, tendo só que falar das HQ, que também não é um problema, porque eu amo elas de paixão, amo o filme, amo as HQ, amo tudo. Mas assim, eu passei anos só podendo falar dessas coisas, e agora que finalmente teve mais, acabou tão rápido. E é aí que tudo começa a dar ainda mais errado. O vilão final verdadeiro desse anime aparece. Que é um Scott do futuro do futuro. Ele diz que ele tá ali pra impedir o Scott de uma vez na porrada, porque ele descobriu que mesmo com o campo de força, o Scott ainda ia querer se casar com a Ramona, mesmo sem poder beijar ela nem nada, e aí eles ainda iam se divorciar de qualquer jeito, então ele ainda ia ficar na merda de qualquer jeito. Mas aí,
todos os ex-namorados se juntam com o Scott e com a Ramona pra tentar encher o Scott ainda mais velho do futuro de porrada. Só que todos eles perdem, porque o Scott é muito foda, e é só você pensar que, tipo, se o Scott normal já conseguiria ganhar de todos os ex, um Scott super treinado de 47 anos de idade deve ser ainda mais poderoso. Ele envia todos os ex de volta pro presente, e acaba ficando só a Ramona e o Scott pra tretar. E ainda assim a história meio que se encaixa bem, porque ainda é o Scott batalhando contra um ex da Ramona pra poder ficar com ela, só que nesse caso é o ex supremo, né, porque não é mais um ex-namorado, é o ex-marido. Eles estão meio que tomando uma surra até que a Ramona, ainda mais velha do futuro, aparece e começa a dar um esporro no Scott do futuro ainda mais velho. Vendo que eles estão meio que fadados a falhar, porque a relação deles talvez nunca dê certo mesmo, a Ramona fica meio indecisa. Mas ela também pensa, tipo, em todo o desenvolvimento que ela teve em todos esses episódios, em que ela não tinha que correr mais dos problemas dela, e ela decide tentar enfrentar mais uma vez e tentar fazer tudo dar certo. E aí rola o momento mais anime desse anime inteiro, em que a Ramona do futuro e a Ramona do presente se fundem numa super mega Ramona, e aí elas enviam o Scott do futuro de volta pro presente dele, que é o futuro, e aí a Ramona velha fala, na fusão suprema dela, ela fala tipo, a gente conversa quando eu chegar em casa. E aí ela envia o Scott e a Ramona de volta, depois de tipo, quebrar a barreira que não deixava eles se beijarem, agora eles podem se beijar e fazer outras coisas juntos. E é isso, é muito maneiro, é muito estranho e é muito Scott Pilgrim, o que é muito videogame e é muito anime. Mas aí tudo se resolveu, que incrível, eles vão ficar juntos, vão tentar fazer tudo dar certo. E o Gideon recebeu o império dele de volta, porque o Matthew Patel tava cansado de ser CEO. Ele falou que ele perdeu quase toda a grana. E ele fala assim, ó, Gideon, eu te devolvo sua empresa, seu dinheiro, suas coisas, e você me deixa continuar sendo astro do musical da Broadway Scott Pilgrim contra o Mundo, pode ser? O Gideon e a Julie junto, né, que tá junto com ele, concorda, e aí eles voltam a ser gênios do mal, porque o Gideon sem dinheiro vira um nerd bacana, e ele com dinheiro vira um gênio do mal. O Lucas Lee começou a trabalhar numa cafeteria, e ele vive feliz sendo o cara do Starbucks mais bonito do mundo, aparentemente, é meio que essa a vibe dele. O Wallace encontrou o amor com o namorado dele que ele tem nas HQs, que não tinha aparecido em nenhum momento no anime, e aí eles meio que ganharam uma introdução, eles se conheceram ali. E quando eles vão pro futuro, é revelado que esse namorado do Wallace trabalha na Nintendo. Tá aí mais uma curiosidade gamer pra vocês, o Wallace vai estar casado com o cara da Nintendo, aparentemente. E agora, né, a Ramona e o Scott podem viver a vidinha linda deles juntos. E aí é que eu fiquei em choque, porque tem um gancho pra uma possível segunda temporada com o Gideon e a Julie como vilões. Meu hype explodiu, eu estou feliz de novo, minha vida não... Lembra quando eu disse que eu tava chorando 10 segundos atrás? Eu não estou mais, eu estou feliz e sorridente. Mais Scott Pilgrim pra mim. Yes! Mas eu não sei que história que eles vão seguir, porque já teve os 7 ex-namorados, o Scott não venceu eles, mas eles meio que foram derrotados, e agora eles já estão juntos, então não sei como que vai ser. Pode ser legal porque eles podem introduzir bastante do desenvolvimento das HQs que não teve, porque eles estavam seguindo essa outra rota mais diferente de história, né? Que nem eu falei, esse da Kim e do Scott, eles podem arranjar algum jeito de encaixar isso na outra temporada. Eu acho que pode ser legal. Eu gostei bastante. Que nem eu disse, segue uma rota completamente diferente, e eles já falaram isso desde antes do anime lançar. Então eu já tava esperando que isso ia ser, então eu gostei bastante do que eu vi. Se alguém não gostou, provavelmente tava esperando uma coisa diferente, e aí eu pergunto por quê. Mas é isso, caso vocês tenham percebido, eu gosto um pouquinho de Scott Pilgrim, eu falo pra caramba, isso acabou sendo tipo um resumo de todos os episódios. Eu não tenho muito o que falar de Scott Pilgrim, na verdade, eu só tenho pra recomendar. Leia as HQs, por favor, veja o filme, veja o anime. Se vocês quiserem um vídeo meu falando sobre as HQs, talvez eu possa tentar, mas eu não garanto, eu não tenho tanta confiança assim em mim. Então eu não sei nem se vai ficar tão bom se eu fizesse um sobre as HQs. De qualquer forma, tá aí o vídeo sobre o anime de Scott Pilgrim, que só tem o Scott Pilgrim no primeiro e no último episódio, mas que ainda assim foi muito maneiro. Até porque, no geral, o Scott Pilgrim é a história sobre o Scott ser um babaca e ele se tornar menos merda e menos babaca. E aí também em conjunto tinha a Ramona aprendendo a deixar de ser babaca e deixar de fugir dos problemas dela, e agora o anime foi mais sobre a Ramona deixar de ser babaca e deixar de fugir dos problemas dela, e o Scott ainda não passou pelo desenvolvimento dele, mas se vai ter uma segunda temporada, talvez eles deixem pra isso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou muito, muito comprido,
mas eu gosto de falar sobre as coisas que eu gosto e eu passo muito tempo falando disso. Então é isso, espero que vocês tenham curtido. Mesmo que esse vídeo não vá tão bem, eu fiz um vídeo sobre Scott Pilgrim, que era o que eu queria fazer há séculos. Então é isso, vejo vocês na próxima. Se quiserem um vídeo sobre HQ, comentem que eu posso tentar ver se eu faço em algum momento. É isso, rapaziada, até a próxima, falou!